Pessoas que não têm conhecimento vêm usando essas redes sociais fazer esse tipo de comentário. Então vocês vão sair daqui sabendo tudo sobre El Niño, especialistas em El Niño. O El Niño é a presença de águas quentes no Pacífico Equatorial, como mostra aí essa ilustração. Sim, disseram que vai ser o El Niño mais forte dos últimos 150 anos. 150 anos a gente não tinha nem medida da temperatura da superfície do mar. Como é que eles acharam isso? Não sei. Mas a região que é monitorada é essa daí, ó. O Ninho 1, 2, próximo da costa da América do Sul, que é a direita. O Ninho 3, que é aquela região vermelha, que vai até a metade do Pacífico. Essa região é que a correlação da temperatura da água com a nossa chuva é a melhor. Depois tem o Ninho 4, próximo da Austrália, da Indonésia, aquela ilha que fica ali em cima. Essa região é mais quente. As águas ficam acima de 28 graus. Quer dizer, quando você pega o peixe, já não precisa nem fazer a sopa, já vem junto a sopa, né? O peixe já vem cozido. E os americanos não pegam nenhum nem outro. Eles pegam um pedaço do 3, um pedaço do 4, e chamam de Ninho 3.4. Então, tudo que chega aqui é para o Ninho 3.4. Não é a melhor região, mas infelizmente o nosso pessoal não trabalha com o Ninho 3. E o alarmismo é por causa disso. Ó. Essa é a previsão que saiu agora no dia 20 de maio, feita pelo Instituto Internacional de Pesquisa do Clima e Sociedade, que é um departamento dentro da Universidade de Colômbia e tem aporte também de recursos federais. Eles fazem a previsão mês a mês, depois fazem uma média cada 3 meses e vão passando, por exemplo, maio, junho, julho, centrado em junho, julho, agosto, setembro, junho, julho, agosto e assim por diante. Que é para, entre aspas, minimizar o erro. Nesse caso aí, eles usaram são 18 modelos dinâmicos e 12 modelos estatísticos. 30 modelos de clima para fazer essa previsão. Agora, presta atenção. Não é porque é a média de 30 que é confiável. Porque cada modelo em si é uma verdadeira porcaria. Não serve para nada, só para gastar dinheiro. Então, começou na primeira média móvel, para junho, probabilidade de 97% de se ter um El Niño representado aí pela barra vermelha. E por aí vai, 98%, note que está tudo lá em cima, topando. Nem escrevi os números, porque só varia entre 97% e 98%. E isso assusta, porque o cara olha para essa barra e diz assim, caramba, 97%, 98% de se ter um super El Niño? Não. Olha a malandragem. Vamos pegar ali aquele 98% para julho. Veja que essa barra soma 98% de a água estar meio grau acima. Então, a primeira contribuição é ali 8% de chance de se ter um El Niño fraco. Depois sobe para 23% de se ter um El Niño moderado. Sobe para 30% de se ter um El Niño forte e para 37% de se ter um super El Niño. Então, a imprensa, os terroristas de redes sociais, pegam a barra toda e todo mundo pensa que é 98% de chance de se ter um super El Niño. Mas, na verdade, pelos modelos deles,
é apenas 37% de se ter um super El Niño. Se você somar 8% de mais 23% de se ter um El Niño fraco para moderado, dá 31%, que é, estatisticamente, é a mesma coisa que 37%. Então já começa aí. A barra representa a probabilidade de a água ficar meio grau acima. Lembre-se disso. Além disso, isso é modelo. O que é modelo? É um código de computador que tenta imitar a natureza, mas não consegue. Em particular, tem problemas sérios, como, por exemplo, o transporte de água quente que é feito pelas correntes oceânicas, tirando o calor da região equatorial e jogando em direção aos polos. Mais especificamente, é o ciclo hidrológico. O modelo não consegue produzir uma previsão de chuva que seja confiável. E depois eu posso descer a detalhes do porquê, mas essencialmente porque a escala das nuvens que produzem chuva é bem menor do que a própria escala do modelo. Modelo, para representar um modelo no globo terrestre, usa-se círculos de latitude e longitude, e no cruzamento, nos nós das grades, é que o modelo é alimentado. E os melhores modelos do mundo têm um espaçamento entre um ponto e outro de 1 grau de latitude por 1 grau de longitude, que na região tropical representa uma distância de 110 quilômetros entre um ponto e outro. Os dados são colocados nesses pontos. O modelo começa a rodar, se aparecer uma nuvenzinha com um diâmetro equivalente a 10 quilômetros, ela vai crescer um cumulonimbus, como se fosse uma torre. O modelo não sabe que ela está lá. O ponto A não sabe que ela está lá, o ponto B não sabe que ela está lá. Vai marchando no tempo, a nuvem chove e o modelo diz que não choveu. E o produtor que estava ali recebeu a chuva, 30, 50 milímetros, dependendo do tamanho da nuvem. Uma nuvenzinha, 10% da distância de um ponto e outro. Então tomem cuidado, porque tudo que a gente ouve na nossa mídia é resultado de modelo. Modelo não nos dá uma previsão que seja confiável, especialmente no que se refere à chuva, que é a variável mais importante que nós temos na região tropical. Então, como é que começa o El Niño? Então vamos lá. Popularmente, quando se fala em El Niño, todo mundo começa a tremer. O norte e nordeste pode passar por secas, e o sul, excesso de chuva. Então, os gaúchos, por exemplo, já estão preocupados com possíveis enchentes em função desse El Niño, fazendo planos de contingência. Acontece o seguinte, que água quente não faz mal para ninguém, especialmente nessa temperatura de 27, 28 graus. Porque ninguém fala da outra parte. São duas componentes: o oceano, que é o El Niño propriamente dito, e a variação do campo de pressão. É a resposta da atmosfera. E é a variação do campo de pressão que vai mudar a circulação atmosférica e interferir na distribuição da nossa chuva. Se a atmosfera não responder à mudança da temperatura, não acontece nada. Então, as regiões em azul são desvios negativos, indicando que a pressão está se reduzindo. E as regiões em laranja e vermelho são regiões em que a pressão está subindo.
Normalmente, isso aí já é conhecido há mais de 100 anos. A primeira publicação sobre essa variabilidade da pressão foi em 1929. Toma-se 2 centros, o norte da Austrália, naquele círculo azul, e no Pacífico Central, Tahiti, na Polinésia Francesa, e Darwin, no norte da Austrália. São estações que medem, já tem séries mais de 100 anos, de oscilação da pressão, que funcionam como uma espécie de gangorra. Quando a pressão baixa em Tahiti, ela sobe em cima do norte da Austrália e em cima da Amazônia e do Nordeste. Quando a pressão sobe em Tahiti, a pressão baixa em cima do norte da Austrália e em cima do Nordeste. Então, quando se tem um laninha, a pressão está mais alta em cima de Tahiti, no Pacífico Central, e mais baixa em cima do norte da Austrália e da Amazônia. Quando se tem um El Niño, devido à presença de águas quentes, começa a haver formação de nuvens e a pressão baixa em cima da Polinésia Francesa, Tahiti, e sobe em cima da Amazônia e em cima do norte da Austrália. Muito bem, então, o que nós temos observado? Desde dezembro, a área em azul ali, ó, em cima da Austrália, a pressão tem diminuído. E em cima das Polinésias Francesas, Tahiti, tem aumentado. Então, a situação para a atmosfera, até o mês passado, era de laninha. Incrível. A atmosfera estava no modo laninha. Isso é medido por um índice chamado Índice de Oscilação Sul, que é a contrapartida atmosférica. Por que oscilação sul? Porque ela se processa todinha no hemisfério sul. Darwin está a 11 graus de latitude sul e Tahiti está a 17 graus de latitude sul. Como essa gangorra barométrica se processa no hemisfério sul, ela é chamada de oscilação sul, e o índice, o IOS, o índice de oscilação sul, ele está relacionado à pressão. Quando a pressão sobe aqui em Tahiti, como aparece aquele A vermelho, o índice é positivo. Quando o índice é positivo, temos laninha. Quando a pressão baixa em cima de Tahiti, por conta das águas quentes do El Niño, o índice é negativo. Como eu disse, até o mês passado, o índice era 1,2 positivo e a atmosfera ainda está no modo laninha. Então, lembre-se, 2 componentes. El Niño, como é popularmente chamado, é só oceano. E a água quente não muda nada. Eu fiz uma correlação desde 1950 do IOS, do Índice de Oscilação Sul, da atmosfera, com o índice de El Niño. E uma correlação simples mostrou que em 35% dos casos que se tem água quente, a atmosfera não se acopla. Não muda a nossa chuva. Então não é 100% de certeza. 65% contra 35% de não haver acoplamento. Muito bem. Então, como é que começa um El Niño clássico? A pressão está alta no Pacífico Central e está baixa na Austrália. Os ventos sopram fortes da América do Sul em direção à Austrália. O vento arrasta a água e retira a água da costa da América do Sul, jogando para todo o Pacífico. Como não vai ficar um buraco próximo do Chile, do Peru, a água então vem de baixo por continuidade e a água fria, que vem das camadas inferiores, que é muito bom, porque a água vindo dessa profundidade, ela traz plâncton.
fitoplâncton, zooplâncton, que alimenta os peixes. E os pássaros se alimentam dos peixes. E o homem, nesse caso do Chile e do Peru, historicamente sempre viveu da pesca. Hoje o Peru, o Chile, plantam muitas frutas. Mas antes era mais a pesca, a anchova, o atum, que era a atividade econômica principal. Ressurgência de água fria. Vai empilhando água em cima da Austrália, da Indonésia. Muitas vezes o nível do mar, lá na Austrália, chega a ficar 50 centímetros mais alto do que aqui na costa da América do Sul. Esse empilhamento de água lá vai forçando as camadas inferiores do oceano, tentando comprimir. E água é um líquido incompressível. Não dá para comprimir água. Então você imagina, você vai apertando uma mola, os dedos, de repente você solta essa mola. Ela vai liberar toda a energia potencial que ela acumulou. A mesma coisa acontece com o oceano. A pressão vai aumentando, chega num ponto que as camadas inferiores rebatem e expulsam a água quente. Como vocês estão vendo aqui nessa seção vertical, em profundidade, a linha de cima é a superfície, vamos até 450 metros de profundidade. Pode. Por quê? Entre a América do Sul e a Austrália, nós temos 70 boias fixas. Mas aí na região equatorial, próximo da região equatorial. Algumas dessas boias têm instrumentos que vão até 1000 metros de profundidade, medindo corrente marinha, temperatura, salinidade e transmitindo via satélite. Então é possível fazer essa seção em profundidade. O que vocês estão vendo? A água quente saindo de lá da Austrália, que fica à esquerda, e vindo em direção à América do Sul. Coloquei ali uma linha pontilhada de 150 metros de profundidade, que em geral isso ocorre nessas águas superficiais. Só que tem um pequeno detalhe. Num El Niño convencional, essa onda, ela leva cerca de 3 meses, para sair de lá da Austrália e chegar aqui na América do Sul. E o que vocês estão vendo, em questão de 1 mês, essa onda chegou. Por que ela, com uma velocidade 3 vezes maior do que o normal? Vamos olhar para esse mapa de temperatura, esse último que saiu, 17 de maio a 23 de maio. O que está em amarelo e vermelho é águas quentes, acima do normal, desvios positivos. O que está em azul, que quase não aparece nada aí, seria desvios negativos. E branco está na média. Na região do Ninho 3, notem, está um pouco mais quente do lado da América do Sul. Isso nós estamos falando agora, hein? Um pouco mais quente da América do Sul, mas você vê que no retângulo ali tem uma área em branco. Significa que está neutro. Neutralidade é meio grau para cima, meio grau para baixo. Então a água ainda não passou de meio grau acima da média. O Ninho 3.4, que é dos americanos, também está a mesma coisa. 0,6, 0,7 na parte de cima e normal na parte de baixo. Agora, olhem o fantástico transporte que é feito por essa corrente marinha chamada Kuroshio. Ela tem nome japonês porque ela leva água quente e faz com que o clima do Japão seja mais ameno. Leva água quente para o norte da China, para a Rússia, costa da Rússia e o Japão. Essas águas estavam 5 a 6 graus mais quentes do que o normal. Que foi o que aconteceu? Olha aí o canto esquerdo. No dia 20 de abril, um mês atrás, ocorreu um terremoto no nordeste do Japão. Um terremoto de 7,5 graus na escala Richter, que é considerado já um grande terremoto.
Os japoneses tiveram alerta de tsunami, com a onda que se forma em cima, mas ela não chegou a ser muito grande, a onda de superfície, deu 80 centímetros apenas. Mas, como o terremoto foi próximo da superfície, apenas 10 quilômetros de profundidade, a energia do terremoto criou ondas internas no oceano que espalharam a água quente que estava próximo do Japão por todo o Pacífico. Horas depois do terremoto, já Valparaíso, no Chile, já estava com água quente. De frio passou para quente. E essa água foi até o Polo Sul. Essa onda. Então, isso que aconteceu, que está sendo alardeado aí como sendo o El Niño mais forte dos últimos 150 anos, na realidade são ondas internas provocadas por esse terremoto do dia 20 de abril e não um El Niño clássico. Porque vocês viram que no El Niño clássico o vento tem que gatoar, empilhar a água quente, a água lá em cima da Austrália e da Indonésia, e depois, com a pressão, essa onda vai sair e lentamente, 3 meses, vai levar para atravessar o Pacífico. Então, aquela animação que vocês viram, que levou apenas 1 mês para atravessar o Pacífico todinho, é resultado desse terremoto. Não tem nada a ver com o El Niño. E como é uma onda, a água passou. Veio para o hemisfério sul, foi até o Polo Sul, em questão de horas. Não sabemos se a água vai, algum resto de água quente vai ficar na região equatorial. Portanto, isso aí que vocês viram, dados que mostram, não é El Niño, é água quente que foi disparada pela energia do terremoto, criando ondas internas. Portanto, a atmosfera é lenta. Ela tem que se acoplar ao oceano. Normalmente, num El Niño tradicional, a atmosfera começa antes e já está interagindo com o oceano. Essa água quente não deu tempo para a atmosfera se adaptar, porque a atmosfera é lenta, ela vai levar 3 a 4 meses para responder essa água quente. Não se pode dizer nada hoje. Possivelmente em setembro, se permanecer algum resto de água quente, nós podemos ter um El Niño que, quando muito, vai ser um El Niño fraco e não vai ter impacto severo na distribuição da nossa chuva. Então, relaxa, calma, nada de pânico, porque a água quente é só água quente por enquanto. Lembrar que, aliás, acho que eu vou escrever até um artigo erótico, é o acoplamento da atmosfera ao El Niño. Se o El Niño conseguir seduzir a OS, a oscilação sul, então nós podemos ter um El Niño total. Mas se o El Niño não conseguir seduzir a OS, então não vai haver impacto na nossa chuva. Entendo? 2 partes. Se a atmosfera não se acoplar ao El Niño, não tem impacto nenhum. E por enquanto a atmosfera ainda não se manifestou, o que significa que vamos ter que esperar pelo menos uns 3 meses, já que isso aconteceu no dia 20 de abril, para ver se a atmosfera responde. O Atlântico também está aquecido, aqui nesse círculo azul, então as frentes frias saem da América do Norte, Estados Unidos, pegam umidade ali, entram na África, criam perturbações que viajam, atravessam da África para a América do Sul e produzem muita chuva, principalmente na costa norte. Vocês se lembram do jogo
falou aqui do Neymar, né? Eu lembrei do jogo Palmeiras e Remo, que estava marcado lá para o Belém do Pará. A previsão era 10 milímetros de chuva. Choveu 80, por conta dessas ondas que vêm de lá da África, atravessa e vem. O jogo ficou atrasado 1h30, não conseguimos fazer a drenagem do campo. Então vejam